Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre animais que migram para locais muito distantes e depois retornam para os seus lares. Alguns desses animais percorrem milhares de quilômetros, mas como isso é possível? Bom, no vídeo de hoje iremos conhecer os 8 animais com GPS em seu instinto, então fique por aí e já se inscreve no canal. As tartarugas. A migração das tartarugas varia não apenas por espécie, mas também por diferentes populações de espécies semelhantes. Por exemplo, algumas tartarugas marinhas migram grandes distâncias, enquanto outras populações de tartarugas marinhas preferem as mesmas áreas gerais para se alimentar. As espécies marinhas, por exemplo, têm um padrão de migração um pouco semelhante ao do salmão. As fêmeas adultas migram para sua praia natal e põem ovos nela. Os filhotes passam por um curto caminho, mas de alto risco, devido aos predadores. Eles viajam até a costa e depois nadam para o mar aberto. Outras migrações de tartarugas incluem: as tartarugas marinhas negras migram entre os extremos norte e sul de sua área de distribuição. Eles geralmente migram ao longo da costa de áreas de reprodução para áreas de alimentação. Populações de tartarugas marinhas Olive Ridley viajam entre áreas de alimentação e nidificação nos oceanos Pacífico, Oriental e Índico. As tartarugas flatback migram de seus locais de nidificação na costa norte da Austrália e suas ilhas para as áreas de alimentação nas águas rasas do nordeste da Austrália. Sabe-se que as tartarugas Ridley de Kemp seguem duas rotas principais no Golfo do México. Uma rota é do sul até o Campeche Bank e a outra rota é do norte até a área do Mississippi. As tartarugas marinhas verdes migram principalmente ao longo das costas, desde os locais de nidificação até os locais de alimentação. Algumas populações de tartarugas marinhas atravessam o Oceano Atlântico, desde os locais de nidificação da Ilha da Ascensão até os locais de alimentação da costa brasileira. No Oceano Atlântico, as tartarugas migram das praias do Caribe em direção à costa leste dos Estados Unidos, até o Canadá. Muitas tartarugas viajam do Sudeste Asiático para a Califórnia e ainda mais para as águas do Alasca, no Oceano Pacífico. Fora da época de reprodução, as tartarugas marinhas podem migrar centenas de milhares de quilômetros. Esses animais empoleram-se na superfície quando em águas muito profundas ou mesmo sob rochas, nas áreas próximas à costa. As baleias. Muitas espécies de baleias migram de áreas de alimentação para áreas de reprodução, algumas viajando longas distâncias, que podem chegar a milhares de quilômetros. Algumas espécies migram latitudinalmente, de norte a sul. Algumas movem-se entre áreas terrestres e marítimas, e outras fazem as duas coisas. Existem mais de 80 espécies de baleias, e cada uma tem seus próprios padrões de movimento, muitos dos quais ainda não são totalmente compreendidos. Em geral, as baleias migram para os polos mais frios no verão e para as águas mais tropicais do Equador no inverno. Esse padrão permite que esses animais aproveitem as áreas de alimentação produtivas em águas mais frias no verão, e quando a produtividade diminui, elas migram para águas mais quentes e parem filhotes. Uma publicação da Universidade de São Paulo, a USP, indica que a baleia jubarte é o animal que mais migra em nosso planeta, percorrendo mais de 25 mil quilômetros por ano. De qualquer forma, existem muitos perigos durante a migração. Em primeiro lugar, aproximadamente 300 mil baleias morrem todos os anos quando são capturadas por pescadores. Um outro problema é a poluição plástica, que pode matar esses animais. Eles confundem a poluição com comida. Finalmente, colisões com navios também resultam em fatalidades. Os pinguins. Quando migram como colônia, ficam mais espetaculares. Pinguins de quase todas as 17 espécies migram de seus ninhos para diferentes regiões de seu habitat para sobreviver às necessidades. As regiões dependem da preferência natural da espécie. Os pinguins migram todos os anos, que é o comportamento seguido dos ancestrais. Entre todas as espécies de pinguins, os pinguins imperadores são a criatura notável que migra em uma enorme multidão e marcha em direção
direção aos seus locais de nidificação. Pinguins imperadores migram para os seus locais de reprodução em março. Eles migram para nidificar, procriar e encontrar disponibilidade de alimentos. Eles viajam entre 60 e 100 quilômetros para chegar no local de reprodução. Os locais de reprodução são principalmente os mesmos desde o início do seu nascimento. Em momentos de qualquer intrusão, os pinguins mudam seus locais de reprodução, que não estão muito longe do seu local habitual, mas nas proximidades. Os dados descobertos por um grupo de pesquisa foram incríveis. Os pinguins de uma determinada espécie viajavam entre 3.500 e 6.800 quilômetros por dia. O caranguejo. O ciclo lunar é o motivo pelo qual essa migração, acasalamento e desova acontecem de forma tão consistente no mesmo período de tempo, ano após ano. Sem falhas, os caranguejos vermelhos sempre desovam juntos antes do nascer do sol, durante o quarto final da lua, quando a maré alta começa a virar. No início da estação chuvosa, durante outubro ou novembro, a maioria dos caranguejos vermelhos adultos que habitam a ilha Christmas, de repente começam sua migração em massa, da floresta para o mar para se reproduzir. As chuvas proporcionam condições úmidas suficientes para que eles completem sua longa e difícil jornada de cerca de 8 quilômetros, que geralmente leva de 5 a 7 dias. As borboletas. A migração para um novo local garante sua sobrevivência e amplas fontes de alimento para suas lagartas. Espécies de borboletas como o monarque não sobrevivem ao frio extremo durante os invernos nos Estados Unidos e migram para o oeste e o sul a cada outono para escapar do clima frio. A migração também lhes permite manter-se a salvo de parasitas que podem se acumular em seus habitats no final do verão. Nos Estados Unidos, as borboletas monarcas geralmente começam a migrar em outubro de cada ano, mas podem começar mais cedo. As borboletas migram em busca de melhores temperaturas e podem viajar até 2.500 quilômetros. Mais de 200 espécies de borboletas migram durante suas curtas vidas em busca de condições climáticas favoráveis. Algumas vão em direção ao sul e oeste para evitar o inverno. Os elefantes. O fato de ambientes altamente sazonais terem muito a ver com o motivo pelo qual alguns animais migram torna o elefante da savana um provável candidato. Não só eles vivem em um ambiente onde as chuvas podem variar muito ao longo do ano, mas outros grandes mamíferos que vivem na mesma região, eles também migram, incluindo a zebra e gnus. Se esses elefantes migrarem, novas medidas de conservação poderão ser implementadas para ajudar melhor a espécie a sobreviver em um mundo em rápida mudança. As savanas africanas, pastagens e florestas passam por estações secas. Durante esse tempo, os poços de água e os lagos podem secar. Ter acesso à água é muito crucial para os elefantes. Eles precisam de grandes quantidades de água. Em um dia, eles podem beber de 18 a 26 galões de água. Os elefantes podem migrar para áreas de até 500 quilômetros de distância do seu habitat natural. As renas. As renas são conhecidas da América do Norte. São viajantes impressionantes. Rebanhos compostos por muitos milhares de animais podem viajar até 5.000 quilômetros por ano no extremo norte da Europa, Sibéria e Canadá. Essa é uma das mais longas migrações terrestres da Terra, mas uma transformação contínua da paisagem do Ártico ameaça destruí-la. Estradas, ferrovias, minas e barragens interromperam as trilhas desgastadas que as renas seguem todos os anos, principalmente no norte da Europa. Em um estudo, os pesquisadores descobriram que as renas da Noruega perderam 70% do habitat não perturbado durante o século XX. Na Finlândia e na Suécia, acredita-se que o número seja semelhante. Mesmo os desenvolvimentos que podem parecer ambientalmente benignos ou mesmo benéficos, agora estão contribuindo para o problema. O número de turbinas eólicas na Noruega quadruplicou na última década, e os pastores de renas recentemente entraram com uma ação contra desenvolvedores que esperavam construir o que seria um dos maiores parques eólicos terrestres do país.
Gnus. Os gnus são famosos pelas migrações em grupo, e esses animais são encontrados principalmente na África, e sua migração é influenciada pelos padrões de chuva, pois os gnus migram para áreas que recebem muita água. Os gnus são atraídos pela vegetação fresca e verde, que contém fósforo e nitrogênio. Portanto, eles sempre migram em busca desses dois minerais cruciais. Isso acontece também porque é da sua natureza que eles devem migrar e nada pode detê-los, nem mesmo um terrível encontro com crocodilos ao atravessar os rios. Eles devem migrar. Os meses de julho a setembro são os melhores meses para os turistas que desejam experimentar uma emocionante migração, pois é o período em que esses gnus atravessam o rio Mara. Você conheceu os fatos interessantes sobre a migração dos animais que falamos no vídeo de hoje? Conta pra gente nos comentários.